Está no ar mais um Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre como a crise na segurança pública impacta o cotidiano da população. Conforme dados divulgados pela Secretaria de Segurança do Estado, quase todos os indicativos criminais aumentaram de 2014 para 2015. Como as pessoas têm sentido na pele esses efeitos e o que o município poderia fazer para amenizar esse problema, é o que você vai ver a partir de agora. Fique conosco! Não é difícil perceber nas ruas o aumento da sensação de insegurança na capital. Entre conversas informais, frequentemente se ouve relatos de assaltos, furtos ou outros tipos de violência. E se você ainda não passou por isso, certamente conhece alguém que não teve a mesma sorte. Eu tenho visto e ouvido muito o aumento da criminalidade, assim, na violência pessoal ao patrimônio está aumentando cada vez mais. No meu trabalho mesmo que eu trabalho, já foi requerido assim pelos moradores por assalto de carro na frente do meu prédio. Já não sabe como a gente faz para entrar nos bancos, nos ônibus. Eu já fui assaltada também nos ônibus, então assim eu acho que a gente fica assim até com medo de sair de dentro de casa. Eu particularmente não tenho sentido muito isso, até porque eu saio daqui e vou direto para casa, saio de casa e venho direto para cá, né? Mas aqui nesse trecho aqui, na frente da universidade, a gente vê muitas vezes pessoas mal encaradas, paradas aí atrás das colunas e tal, isso tem. Eu já vi até pelas redes sociais que aqui está ocorrendo assaltos até próximo ao meio-dia, assim, em horários de bastante movimento. Não tem mais um horário, né? Na verdade, não tem um horário. A qualquer momento pode acontecer uma abordagem dessas. Tu já foi assaltada e já quase foi, né? Como é que foram esses momentos? Foram bem tensos, porque eu estava saindo de uma prova aqui do prédio da engenharia elétrica e estava saindo com meu namorado e chegou um rapaz e se fez de conhecido nosso, pedindo informações sobre como chegar numa tal rua. E ele já tirou uma faca e falou que ia nos assaltar, que ia nos machucar e para passar celular e carteira, enfim, foi bem tenso. Foi de noite e a outra vez que tentaram me assaltar eu estava sozinha, saindo da escola de engenharia nova também, mas era um menino mais novo, assim, uns 17 anos. E quando ele estava a uma certa distância de mim, ele tirou a faca e me ameaçou, então eu consegui sair correndo e me defender ainda. E a gente está sempre em pânico, né? Tu nunca sabe o que pode acontecer. É saída, chegada, sempre cuidando quem está vindo, quem está chegando. Assalto também nós já tivemos aqui, vários assaltos, de chegar armado, de fazer o meu marido até tirar tênis, tudo, levar tudo. Depois um outro que estava fregueses, levaram o celular, levaram tudo das pessoas. E sempre, a última agora foi assim, chegaram 7 horas da manhã, nós assim tinha aberto, 2 rapazes. Aí renderam ele no caixa e tiraram tudo que tinha e foram na cozinha com o revólver para nós ameaçar. A região do campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um dos locais da cidade onde mais se escutam relatos de assaltos e furtos. Quem passa por aqui também reclama de poucas iniciativas de segurança por parte dos poderes públicos. Mas nos últimos meses, uma ideia que partiu do Centro de Estudantes da Faculdade de Engenharia tem como objetivo chamar a atenção tanto dos governos quanto dos pedestres dessa região para esse cotidiano. Os estudantes criaram placas para alertar a população sobre o perigo para assaltos. Dentro da Faculdade de Arquitetura, outra sinalização contabiliza por quantos dias os estudantes estiveram livres dos crimes. A gente tem um grupo no Facebook que todo dia alguém relatando que está assaltando, avisando o pessoal, cuidem tal pessoa, cuidem com pessoa de boné verde, moletom, porque estava acontecendo 2, 3 por dia, assim, na parada aqui na Osvaldo ou aqui na esquina, que sempre acontecia. Eu acho que não vai resolver, mas começou por aí, sabe? Começou para os órgãos públicos também, principalmente, verem que aqui é uma região crítica, sabe? Bom, todo estudante tem um celular, todo estudante é vulnerável, sabe? E eu acho que a prefeitura pelo menos devia tomar mais conhecimento, porque se tu olhar não tem nenhum guarda aqui, sabe? Tem um guardinha dentro dos prédios, mas eles não são armados, não são nada, então é complicado. Eu já tive vários amigos que foram assaltados.
Então a gente acaba andando meio com medo por aqui, tipo, é meio que esperando a nossa vez de ser assaltado, sabe? Então o pessoal, tipo, usa um celular velho pra dar pro ladrão. A partir dali foi, tipo, tomando essas ideias, assim, e aí fizeram essas placas, que é uma coisa, tipo, legal, assim, mas não resolve, né? Só traz uma visibilidade para a nossa situação, que está bem complicada por aqui, né? Mas não é só a sensação de perigo que aumentou. Os indicativos criminais divulgados anualmente pela Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que, de fato, mais ocorrências policiais vêm sendo registradas ao longo dos anos. De 2014 para 2015, algumas das ocorrências que mais aumentaram na capital foram roubos e furto e roubos de veículos. Conforme a Constituição brasileira, o investimento em segurança pública deve ser feito pelos estados. Em Porto Alegre, a única iniciativa da Prefeitura relacionada diretamente ao assunto é a manutenção da Guarda Municipal. A corporação conta com 488 servidores ativos, responsáveis pela segurança dos patrimônios e monumentos da cidade. A segurança ela parte do município, mesmo que a corporação Brigada Polícia esteja nas mãos do governo do estado. Uma lâmpada apagada, quebrada, ela traz insegurança. A sujeira, o lixo, a desorganização da cidade é a mesma coisa. A cidade ela precisa estar concatenada. Todos os órgãos públicos têm que trabalhar pela mesma sinergia e, no caso do município, nós temos muita insegurança porque os locais públicos estão sendo ou privatizados, como nós estamos vendo em vastas extensões do centro histórico e mesmo aqui onde nós estamos na Cidade Baixa, pessoas mercadejando na rua, os moradores de rua deitados, as pessoas têm que passar pela pista de rolamento, ou seja, tudo isso contribui para a desorganização da cidade. Isso traz insegurança. Onde a pessoa tem que ir para a pista de rolamento, tem o problema do trânsito, tem o problema do atropelamento, mas também é muito fácil ser presa de um batedor de carteira e seja lá o que for. Nós estamos chegando ao momento que os três entes, né, terão que participar, União, Estado e município. Eu há pouco agora protocolei um pedido da criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, né? Alguma coisa que pudesse disponibilizar para melhor treinamento das guardas, né? E criação de convênios com a Polícia Civil e com a Brigada Militar. Eu acho que as guardas devem ser mais efetivas, né? O município deve participar através até da criação dos concepros, né? Concepros nas áreas do orçamento participativo, né? Nas regiões do orçamento, para as 10 regiões do orçamento participativo, eu acho que deveriam criar conceptos que são conselhos pró-segurança, né? Que ajudarão até a manutenção, como existe em algumas cidades do interior, das polícias, né? Não basta mais os municípios dizerem que segurança pública não é com os municípios. Não é na essência da ostensividade, mas hoje tudo está relacionado à segurança pública. Quando se atende bem no posto de saúde, quando as pessoas têm o atendimento da demanda habitacional prioritária, ou seja, da sua casa, sai da beira do esgoto, das áreas de risco, a mobilidade urbana que precisa ter um cuidado especial para que as pessoas possam ter mobilidade quando vão para o trabalho, quando retornam para casa, a escola, o turno integral, as escolas de educação infantis, que são as nossas creches, cada coisa dessa tem que ser acompanhada. Desde o ano passado, uma iniciativa que partiu aqui da Câmara de Vereadores tem buscado unificar as cidades próximas de Porto Alegre na procura por políticas públicas em comum. O Parlamento Metropolitano foi criado na gestão da presidência do vereador Mauro Pinheiro. O atual presidente da casa, vereador Cássio Trogildo, deu seguimento a esse trabalho e, em 2016, mais uma iniciativa que parte daqui pretende auxiliar as cidades, desta vez na busca por políticas públicas para melhorar a segurança urbana. O Comitê Permanente de Segurança Metropolitana foi criado em abril. Nós sabemos que precisa a integração entre os entes federados
Nós não temos isso no Rio Grande do Sul, temos uma carência muito grande de interlocução. A União, o Estado e os municípios não têm um comitê de crise que pudesse acompanhar semanalmente, de 15 em 15 dias, o que pode ser feito e melhorado somente a partir da integração. Nós não estamos falando nem de recurso novo. No dia 4 de julho, o comitê promoveu um seminário na Câmara Municipal que contou com a presença de José Mariano Beltrame, secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Para ele, um dos principais empecilhos enfrentados pelos estados é o fato de não existir um recurso destinado especificamente à segurança pública. Para Beltrame, a união de forças com municípios e governo federal é a melhor forma de contornar a insegurança. Segurança pública não é barato, como eu disse. Se vocês fizerem a conta de quanto vocês mesmos gastam com a segurança pessoal de vocês, vocês vão ver que não é barato. Mas é nesses momentos, né, de crise que eu acho que a gente tem que procurar tirar o S e fazer CRI, né? Começar a conversar, buscar alternativas, ver com outras instituições, buscar parceria, prefeitura, governo federal, instituições da sociedade organizada, como aqui, Câmara de Vereadores, os bairros, enfim, buscar soluções, fazer uma verdadeira tempestade de ideias para ver o que se consegue efetivamente fazer, porque sem recursos, sem dúvida nenhuma, é muito difícil, é muito complicado. O ex-vereador de Porto Alegre e atual secretário de Segurança do município de Canoas, Alberto Kopitschek, também esteve presente no encontro. Em 2014, ele presidiu a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Urbana da Câmara Municipal. Na ocasião, o então parlamentar criou o Mapa da Violência e dos Direitos Humanos. O trabalho virou um livro, com dados coletados de diversos órgãos e algumas recomendações para o Poder Executivo. Para Kopitschek, um dos principais empecilhos para a efetividade das políticas de segurança é a falta de integração entre os órgãos responsáveis e o baixo investimento em iniciativas sociais. Nós elaboramos, creio eu, que o estudo mais profundo já feito sobre a violência em Porto Alegre, e nós detectamos exatamente essa ausência de políticas públicas, né, que consigam trabalhar com esse adolescente quando ele inicia a trajetória criminal. Isso não é problema da polícia, isso não é problema do presídio, isso são questões anteriores que a cidade não tem hoje, Porto Alegre não tem essas políticas que consigam atingir esse jovem antes dele evadir da escola. A professora também sofre com essa realidade, a escola sofre, e nós precisaríamos articular uma política com a Guarda Municipal, com outras secretarias, desenvolvimento social, para conseguir interferir nesse jovem, na família dele, nas amizades dele, puxar ele para programas para que ele não siga essa trajetória. Ou se ele evadiu da escola, fazer ele voltar. Porto Alegre deveria estruturar essas políticas, né? Infelizmente isso hoje não é tratado na cidade, não é discutido, estratégias que a cidade pode fazer e que o mapa detectou que estão ausentes na cidade. Então, o número de jovens evadindo das escolas está aumentando, o número de jovens entrando na fase pela primeira vez está aumentando, mostrando que a onda continua aumentando, né? E a gente tem que tratar e procurar intervir nela ainda antes. E isso é papel do município que tem que fazer essas políticas. No ano de 2015, a presidência da SEDECOM foi da vereadora Fernanda Melchiona, que deu seguimento ao mapa. Em 2016, a comissão é presidida pelo vereador Dr. Tiago Duarte. Até agora, não houve definição se o trabalho vai ser continuado. Para os vereadores Adelicel e delegado Cleiton, o papel da Câmara no combate à violência também é ouvir os anseios da população e fiscalizar a ação do Poder Executivo em relação a legislações já existentes. Eu acho que a SMIC pode fazer mais que o secretário de Segurança. Eu fui. Uma das minhas leis, que é de caçar o alvará de quem vende produto pirata, produto receptado, tem ajudado a Prefeitura muito mais que a Secretaria de Segurança. Eu acho que a Secretaria de Segurança Urbana, ela é importante, mas tem que ser relativizado, não pode fazer milagre. Eu posso ir na Farrapos agora, na Voluntários, que tem um monte de hotelzinho, inclusive que tem exploração sexual, como eu fechei na Mauá, como eu fechei na Praça Florida, como eu fechei na Farrapos quando era secretário, eu fazia muito mais pela segurança urbana de Porto Alegre como secretário da SMIC do que qualquer outro secretário de segurança urbana, porque eu tenho um mecanismo que é caçar um alvará de um ferro velho.
Eu não entendo como é que a prefeitura não incrementa a lei que eu criei. É uma lei municipal que tem um potencial incrível para fazer isso, né? Os muquifos do centro têm todas as condições de fechar, absolutamente todos. Por que eu fechei? É claro que nós temos um problema com a justiça no Rio Grande do Sul. Eu fechei vários, inclusive sofri processo, né? Né? E estou penando até hoje porque eu questionei e volto a questionar, porque esse é um dever que eu tenho, de dar liminar para esses inferninhos do centro de Porto Alegre. Isso é uma vergonha. Nós temos o projeto Parada Segura, né, que foi discutido na Câmara e já foi, parece, para 97 municípios aí fora do Rio Grande do Sul. O que propõe esse projeto? O Parada Segura você pode descer mais próximo da sua casa ou num lugar mais seguro, onde tem mais iluminação, no trajeto do ônibus, né? Não obrigatoriamente na parada, no período da noite, né? A partir das 10 horas da noite até as 6 da manhã, tá? E isso aí tem colocado bastante, tá faltando um pouquinho mais de divulgação. Infelizmente a EPTC fez uma divulgação, mas acho que tem que ter um pouquinho mais, inclusive nas empresas, que alguns motoristas não estão querendo, às vezes, cumprir com essa lei, né? A lei já existe aí, muitas pessoas utilizando, principalmente estudantes, trabalhadores da noite, né? Como garçom, enfermeiros, pessoal que trabalha na noite, né? Então tem facilitado um pouco, né? Diante do sentimento de insegurança, a população tem se mobilizado para dar visibilidade ao problema. Na divisa dos bairros Cidade Baixa e Azenha, a situação é bem parecida com o que foi relatado no centro da cidade. Aqui, a população também se uniu para inibir a ação de ladrões. Apitos são usados para alertar quem passa por aqui sobre possíveis crimes. A iniciativa começou há cerca de 2 meses. Principalmente mulheres eram assaltadas em horários em que tinha pouca gente na rua. Daí se criou um grupo que chama Vizinhança na Calçada, que convida os vizinhos a virem para as calçadas e não deixarem as calçadas vazias, né? Para a gente ocupar com atividades positivas. E nessas atividades positivas começou a se discutir ações que pudessem nos trazer melhorias, né? Dentre elas a segurança, iluminação, questões de lixo. E na área da segurança a gente criou o Vizinhança Vigilante, que consiste em uso de apitos. A gente fez um treinamento de silvos diferenciados, tem um código, né, de uso de apitos, e a gente fez um treinamento na praça. Depois compramos, na primeira leva, 84 apitos, que foram os encomendados. Agora na segunda leva compramos mais 100, que as pessoas estão vindo ainda buscá-los. E tem mais uma plaquinha que a gente vai colocar nas casas, chegam hoje à tarde as plaquinhas. A gente vai colocar nas casas avisando que aqui um vizinho cuida do outro. Aqui não é mais lugar bom para o bandido. A senhora mora um pouco mais longe aqui, então isso mostra também que outras pessoas já estão tomando essa iniciativa. Como é que a senhora ficou sabendo da história dos apitos? Sim, eu li no jornal, eu acho. E aí me interessei. A mudança das coisas se dá por tu estudar, por tu ler, tu batalhar, entendeu? Tem que correr atrás das coisas. Então eu pensei assim, esse é um projeto propositivo, isso eu quero fazer, entendeu? Então eu acho que a mudança de mentalidade, vamos parar de reclamar e vamos fazer. Eu não sei se é psicológico, mas eu tenho percebido que as pessoas estão mais confiantes, se sentindo mais seguras, tá? Então, a gente percebe também assim que a bandidagem tá meio que se acalmou, sabe? Estão cientes, tá? Porque tem sido divulgado amplamente na imprensa, né? O jornalzinho, que a gente distribuiu quase 10 mil jornaizinhos por aí, da Voz da Vizinhança. E é o boca a boca, então, e as plaquinhas que têm se colocado nos prédios, os ladrões estão atentos a isso, estão sabendo que aqui tem uma vizinhança vigilante, né? Então tá surtindo um efeito legal. Na Lima e Silva, uma universitária estava chegando da faculdade e percebeu que estava sendo seguida por um rapaz. E aí usou o silvo de suspeito, né? E os vizinhos vieram pra sacada, pra janela. E aí o rapaz botou o capuz e saiu correndo. Então foi um dos ataques que a gente, não sei se ele ia assaltar, se ia furtar alguma coisa.
um dos que a gente sabe que conseguimos, né, evitar. Ali na Venâncio Aires, uma empresária viu a placa sendo roubada, a placa da loja, e aí começou a usar o apito. Ela recém tinha pego o apito aqui e os vizinhos ainda não tinham o apito no dia. Então os vizinhos saíram para a rua assoviando mesmo, mas saíram para a rua. E aí o rapaz largou a placa e fugiu. O 9º Batalhão de Polícia Militar tem sido parceiro do público na iniciativa. Conforme o comandante, o batalhão atende a maior concentração de pessoas da capital, em 16 bairros. Para ele, o contato com a população é essencial para o trabalho da brigada. Já há uma integração muito grande entre a Polícia Militar e aquela comunidade Cidade Baixa, Azenha, Venâncio Aires, parte do Bonfim, que estão dentro desse projeto. O que ocorre? Nós já tínhamos uma aproximação muito grande através dos grupos de WhatsApp, onde as pessoas, além do 190, aquelas situações de perigo, de medo, que não era uma situação própria de ocorrência policial, ela alertava os seus vizinhos através do grupo de WhatsApp e também a polícia, que disponibilizava recursos para esse atendimento. Com essa ação, o que acontece? Esse sinal sonoro, essa convenção que foi criada, ela vira um alarme. Então, toda vez que há uma situação de perigo, de risco, as pessoas acionam esse alarme, que é o apito, e facilita com que o vizinho possa perceber aquela situação e acionar a polícia. Então, aqueles recursos que nós já tínhamos, que eram de prevenção, que estavam nessas situações para deslocamento, através do acionamento do WhatsApp, para verificar situações de perigo e de risco, também agregam agora nessa situação, né, desse alarme sonoro que é disparado e as pessoas acionam a polícia através do WhatsApp 190 com a proximidade desse recurso. Isso aproxima, facilita e o que acontece? A partir do momento que alguém que não é da localidade é visualizado numa situação que é uma situação de risco, uma situação de perigo, uma situação de suspeição, e ele ouve o apito, ele já sabe, olha, tem alguém me monitorando, tem alguém me cuidando. Ele não vai praticar o ilícito naquele local, ele vai tentar praticar onde ele tem a oportunidade, ou seja, nós restringimos a oportunidade do cidadão. Na verdade, nós queremos policiais nas ruas, tá? Aquele sentimento como houve na Copa, ontem na passagem da tocha, né? Policiais na rua, cara, sabe? Policial fazendo um trabalho preventivo, sabe? Ostensivo, fazendo o bandido migrar daquela área para outra. Acabar com os bandidos é muito difícil, mas migrar daquela área que ali, aqui, se tivesse um policial, nós não estaríamos de repente exposto a um assalto, né? Nós temos que ajudar a convencer a pessoa a fazer boletim de ocorrência sobre tudo o que acontece. A pessoa não pode dizer, me bateram a carteira, não vou fazer nada, já consegui os documentos de volta. Não, mas daí as nossas estatísticas estão totalmente furadas. Né? O que nós temos que fazer? Eu mesmo fora da Câmara de Vereadores articulei com o 9º BPM, inclusive com o Marcos Vinícius e com o Vieira, que era anterior a ele, com o Cindy Lojas, com moradores do centro, um conjunto de atividades, grupo de WhatsApp, não precisa ter lei. Entendeu? As pessoas acham que normalmente o vereador só faz leis. Não, o vereador tem que estar presente na cidade. O que nós temos feito ultimamente? As mateadas em praças públicas. Nós queremos fazer agora uma aqui na Praça Garibaldi, na Cidade Baixa. Fizemos recentemente na Praça Dalto Filho, ao lado do Capitólio. Fizemos uma mateada na Praça da Alfândega. Fizemos uma atividade conjunta, Brigada Militar, DMLU, ISMAN, no centro de Porto Alegre. Ninguém conseguia mais passar pela Praça da Alfândega. Nós estamos retomando as praças de Porto Alegre. Nós temos que retomar cada esquina, cada praça. Nós temos que ter políticas de Estado e não de governo, tá? Que nos garanta poder atuar com mais eficiência, né? A eficiência está aí, a gente abre o jornal e vê toda hora a polícia prendendo, polícia prendendo, polícia prendendo. Só que a curto prazo pode até funcionar, mas a longo prazo nós temos que ter políticas de Estado, né? Eu não tenho obrigação de ter grade na minha casa, cara. Eu acho que eu tenho obrigação de receber segurança, de poder andar tranquilamente pela cidade sem me preocupar com segurança. E isso sim, o Estado tem que garantir a minha segurança. O município também? O município também.
O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Acompanhe as notícias e a veiculação dos programas no nosso endereço na página do Facebook. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.